Gostaria de ler uma oração escrita pelo nosso irmão Agostinho de Hipona, lá do século V, que diz assim: Fazei que eu vos conheça, ó conhecedor de mim mesmo, sim, que vos conheça como de vós sou conhecido. Ó virtude da minha alma, entra nela, adaptai a vós, para terdes e possuirdes sem mancha nem ruga. E esta é a esperança com que falo, a esperança que me alegro quando gozo de uma alegria sã. Ó virtude da minha alma, entra nela, adaptai a vós, para terdes e a possuirdes sem mancha nem ruga. Essa oração de Agostinho é uma oração que mostra algumas coisas. Primeiro, a necessidade que temos de graça, a dificuldade e a limitação que temos em conhecer a Deus, porque nós queremos conhecer a Deus, mas não de qualquer maneira. Queremos conhecer a Deus como dele somos conhecidos, porque Ele nos conhece. Ele sonda o mais profundo do nosso íntimo. Ele sabe quem é você de verdade, sabe o seu nome, não só o seu nome, mas o que é verdade, o que é mentira, o que é construído no ouro, na prata e aquilo que é construído no feno, na madeira. Ele sabe a sua fé, ele sabe a sua dificuldade. Deus nos conhece e conhece perfeitamente. Para onde nós vamos correr? As profundidades ou as profundezas? De onde nós podemos nos esconder daquele que os seus olhos estão por toda parte? Podemos nos esconder de Deus? Podemos guardar algo no nosso coração a qual esteja protegido da sabedoria e do conhecimento desse Deus? Mas não é só uma questão de ser conhecido por Deus, porque Deus nos conhece. A questão é que nós também queremos conhecê-lo. Queremos conhecê-lo de verdade. Queremos adorá-lo. Adorá-lo como ele deseja ser adorado. Queremos saber as riquezas que estão nesse Deus, que é muito maior do que nós podemos alcançar, que nós podemos aqui dialogar. Deus é maior do que todas essas coisas. Entretanto, como eu disse, há uma certa limitação em nós. Nós tateamos e quase não conseguimos encontrá-lo. Mas aí há a necessidade da graça, de que na nossa limitação, o próprio Deus constrói uma ponte que nos liga a si mesmo. E a gente sabe que essa ponte é ligada e é construída pelo Evangelho. De que se não fosse Jesus, nós nunca poderíamos conhecer Ele como verdadeiramente Ele é. E olha que nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para a sua glória, para o seu louvor. Nós fomos criados para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Mas há tanto em nós, há tantas barreiras em nós que nos impedem de fazer tal coisa. Então hoje é um convite nós pensarmos na graça de Deus. De que somente essa graça de Deus pode nos colocar em situação favorável diante de Deus. Que nem nós mesmos, na nossa força, na nossa habilidade, nós conseguimos produzir algo digno, algo que seja sustentável diante desse Deus, que ao mesmo tempo está tão longe e tão perto. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 1. Vocês conseguem uma água aí para mim? Por favor. Romanos, capítulo 1. Eu estou convencido de que para sabermos o que é bom, a gente precisa saber o que é ruim. Certo? Para saber o que é bom, você precisa saber o que é ruim. A boa nova do Evangelho não seria boa se você não descobrisse a péssima condição em que nós nos encontramos. Certo? O Evangelho, para as pessoas que não conhecem a condição em que elas estavam, é simplesmente pérolas aos porcos. Oferta de algo barato. Mas o Evangelho é algo rico. E como nós descobrimos a riqueza do Evangelho? Olhando para nós mesmos, para a nossa condição, onde nós estávamos. E Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, deixa claro a nossa condição. A ira de Deus se revela do céu
contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e coração insensato deles, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes aos seres humanos corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Paulo, em sua carta aos Romanos, não está disposto a negociar o Evangelho. Ele precisa falar de algo muito importante, que é o Evangelho da graça de Deus, mas para que aquelas pessoas soubessem, de fato, o assunto que ele estava tratando, ele precisava passar por esse ponto aqui, de que o ser humano é pecador, de que dos céus a ira de Deus se revela contra todos os seres humanos que cometem pecados, impiedosos, praticam a injustiça, que trocaram a glória do Deus que se revela pelas criaturas desse Deus. Gente que tirou Deus do trono, do centro, e colocaram então coisas finitas. E não só colocaram, mas prestaram adoração, idólatras. Nós precisamos sair daqui essa manhã sabendo que nós éramos idólatras, de que nós adorávamos coisas, pessoas, ideologias, de que nós somos tendenciosos a isso sim, de que nós, mesmo sabendo que Deus pode ser conhecido, ou seja, nós podemos ter a ideia de que existe um Criador dos céus e da terra e que Ele é glorioso, na própria criação, de que ao contemplar a natureza, de que contemplar o universo, a própria vida, um bebê nascendo, uma planta morrendo, que lá está a assinatura de Deus, de que essas coisas foram criadas por um ser maior do que essas coisas. Percebe isso? Você foi criado por alguém maior do que você. Você não é um acidente. Você não é algo que aconteceu. Existe algo por trás da nossa existência. Existe alguém que governa todas as coisas, colocou ordem no universo. Existe alguém que propositalmente criou essa realidade. E que você não é o autor dessa realidade. E de que que essa realidade não é criada para a sua glória, para o seu louvor, mas que foi criado para o louvor e glória desse Criador, desse ser que se revela na própria criação. Isso já seria o suficiente para que todos nós nos tornássemos indesculpáveis diante de Deus. E, de fato, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque o que se pode conhecer desse Deus é revelado. Mas quantas vezes nós corremos em direção oposta a essa revelação, a esse Deus? Quantas vezes nós criamos lugares de idolatria e de que nós fechamos o nosso próprio mundo, lugares de autonomia. Isso nos torna cada vez mais indesculpáveis diante desse Deus. Você foi criado para Deus. Você foi criado para ser imagem e semelhança desse Deus. No entanto, você olha para a humanidade e você vê que a humanidade faz justamente o contrário. Você foi criado para adorar a Deus. O que a humanidade faz? Adora homens. Louvor, honra e glória a homens. Canções a homens, obras de artes a homens, trabalhos para homens. Idólatras. Idólatras. Negam o Deus Criador. Negam louvor ao Deus
criador. Essa é a condição humana. Isso nos torna indesculpáveis. Deus é santo, justo e verdadeiro. Nós merecemos a morte, nós merecemos a condenação. Deus não estaria fazendo algo injusto ao nos condenarmos ao juízo, ao inferno, às chamas de fogo que não se extinguem. Pense sobre isso. Deus cometeria alguma injustiça em fazer algo com aqueles que foram criados para a sua glória, mas que rejeitaram a sua glória? Então, às vezes, a gente olha para a mensagem do Evangelho e tira essa parte, porque essa parte nos ofende. E eu gostaria de dizer uma coisa para você: o Evangelho é para te ofender. Antes de ser ofendido, ou se você não for ofendido, você nunca será agraciado. Você nunca descobrirá o doce, a graça, o favor de Deus. Por isso que o Evangelho nos ofende. Porque ele diz que aquilo que nós fazemos é justamente o contrário àquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. E o juízo de Deus é justamente esse, que ele vai deixando a gente cometendo essas coisas até que o nosso entendimento seja obscurecido. O pecado que nós cometemos é justamente o juízo desse Deus, que vai nos deixando viver conforme a imagem e semelhança daquilo que nós vamos adorando. As trevas vão se tornando mais escuras. O pecado ele vai sendo enraizado e vai sendo reproduzido dia a dia, até que a gente se torne totalmente insensível a esse Deus, até que nós cometamos pecados sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum tipo de culpa, como se isso fosse coisa normal, como se isso fosse assim o natural. É assim que a gente deve viver, rebeldes, insubordinados à lei de Deus. Então é esse o panorama que Paulo descreve aqui. Versículo 32, dá uma olhada aí. Embora conheçamos a sentença de Deus, de que os praticantes de tais coisas são possíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam os que praticam. O que é isso? É uma pessoa que não só aprendeu a pecar, mas ela amou o pecado. Como o próprio Jesus diz, são aquelas pessoas que diante das trevas amaram mais as trevas do que a luz. O verbo que se fez carne e se manifestou entre nós foi rejeitado por essas pessoas. Essas mesmas pessoas, ao encontrarem com o autor da vida, preferiram mais o quê? A morte, o pecado, as trevas, o inferno. Eles não somente servem a Satanás, mas eles amam isso. Eles amam o pecado. Eles acordam com sede, fome e desejo de pecado. Os seus braços, as suas pernas são ágeis em derramar sangue. Eles amam a mentira, a imoralidade. Eles amam as facções, os partidarismos. Eles amam isso. Eles amam a confusão. Eles amam a desonestidade. Corruptos. É por isso que na teologia protestante e na doutrina reformada isso aparece tantas vezes, de que nós, seres humanos, somos depravados. O que isso significa? O que a depravação significa? De que nós não apenas herdamos isso do meio onde nós vivemos. Nós não aprendemos a pecar com o ambiente, certo? Aquela ideia de que nós nascemos limpos, puros, o nosso coração estava íntegro diante de Deus, e aí quando a gente completa ali 6, 7 anos de idade, não é isso que as pessoas dizem? Aí a gente aprende a mentir, a gente aprende a fazer pirraça e a gente aprende a pecar. Não é isso que as pessoas dizem? Mas eu queria te dizer uma coisa. As Escrituras dizem que o pecado é herdado de Adão. Que a partir do pecado de Adão nós nascemos em pecado. O Salmo 51 diz isso. A oração de Davi. Em pecado fui gerado. Em pecado minha mãe me concebeu. Nós nascemos com essa natureza corrompida. Nós nascemos com o nosso coração estragado, o nosso coração mergulhado no pecado. E é só questão de tempo até que a gente aprenda a pecar. O próprio Agostinho, no seu livro Confissões, diz como que isso acontece. De que um bebê
aprende a fazer certos tipos de pirraça e manipular a sua mãe por causa do peito, por causa do leite. E que nós vamos nos tornando adultos e fazendo as mesmas coisas. Por causa daquilo que nós queremos, nós aprendemos a manipular as pessoas para alcançar aquilo que nós tanto queremos. Nós queremos dinheiro, sucesso, fama, poder, e o que nós fazemos? Manipulamos, mentindo, roubando, subjugando o outro para ter leite. Pensa bem sobre a corrupção humana, pense bem sobre a corrupção moral do ser humano, de que o Lucas, meu filho pequeno, que ele percebe quando eu e a Carla, a gente está fazendo alguma coisa e a gente não dá atenção para ele, então ele fica nos observando. Quando o nosso olhar passa por ele, ele percebe que tem a nossa atenção, então o que ele faz? Peca. Ele começa a perceber que aí nós estamos passíveis de ser manipulados. E aí começa o choro, as birras. Quem tem filho sabe como é. O menino está lá, vê a mãe, acabou de acontecer com a Samara. Benjamin acordou, foi pegar o Benjamin, o filho do Everton. Aí ele me viu, ficou quietinho. A Samara entrou no quarto, ele fez aquela manha. Pecou. A gente acha que não, mas ele não tem consciência disso. Meus amigos, quantos pecados nós não temos consciência? Pense sobre a depravação humana, de como desde o nascimento nós estamos contaminados por um vírus. Existe algo em nós inato. Nós não buscamos a justiça desde pequeno, pelo contrário, nós buscamos a maldade. Não é o contrário disso. Se você for por esse caminho, você vai se enganar. Você vai construir um mundo que não existe. Um mundo de flores, de colorido. E nós sabemos que o homem ele está suscetível à corrupção. Por isso, maldito o homem que confia no homem. Porque você coloca a sua vida, a sua integridade, a sua paz na mão de homens. Meu irmão, se você faz isso, você está fugindo do Evangelho. Você está indo contra aquilo que a Escritura deixa. De que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Diante da depravação humana, alguém poderia perguntar: onde está a capacidade de fazer o bem? Onde está a capacidade de fazer o bem? Não está em nós. Alguns irmãos no passado chegaram a discutir essa tal liberdade para o bem, de que nós somos livres para fazer o bem. Chamaram isso de livre-arbítrio. Somos livres para fazer o bem e somos livres para buscar também o quê? A nossa salvação. Lá no século V ainda, o próprio Agostinho e o Pelágio tiveram seus embates. Pelágio defendeu, então, a ideia da autonomia humana, aquilo que nós vamos chamar de livre-arbítrio. De que o ser humano, ele tem em si mesmo capacidade de se libertar desse pecado, dessa depravação, de procurar o próprio remédio, de fazer boas decisões a respeito de Deus, de perceber a glória e a graça de Deus sendo revelado e falar, eu quero. No entanto, Agostinho percebeu que isso era um grande erro, porque se o homem acreditasse nisso, ele poderia cair numa espécie de obras próprias, justiça própria. E ia negar justamente isso que eu acabei de falar aqui, a depravação humana. De que nós somos incapazes de optar pelo bem por si mesmos. Era como se ele dissesse, e ele fala isso várias vezes, que existisse uma balança de mal e bem, mas que quando você nasce, toneladas são colocadas na balança do mal, e a sua capacidade de escolher fosse uma pena em cima da balança do bem. Toda vez que você tenta fazer o bem, você não consegue. Por quê? Porque você vai pendendo pro mal. Pro mal. Isso parece um absurdo pra gente, porque a gente fala assim, eu sou livre. Eu sou livre, foi eu que escolhi a Deus. Foi eu que escolhi vir para a igreja. Foi eu que escolhi ver as maravilhas e a glória de Deus.
Mas as Escrituras vão deixar claro várias vezes que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Nós éramos escravos. Essa era a nossa condição. De que o nosso coração estava corrompido. O nosso coração era coração de pedra. E que se não fosse o ato da graça libertadora de Deus em nos tirar as algemas, as correntes do inferno, nós nunca conseguiríamos correr para Deus. Então nós chamamos a ideia da autonomia humana de pelagianismo. A ideia do livre-arbítrio de uma ideia que não faz sentido. Porque se desde Adão todos pecaram, significa que todos nós já não tomamos mais decisões livres. Todas as nossas decisões estão onde, gente? Elas estão sendo orientadas pelo pecado que habita em nós. Certo? A gente vai passar pela Bíblia, você vai chegar lá. O ser humano é incapaz de fazer o bem. Ele é incapaz de buscar o bem. Você quer saber como? Adianta um pouquinho em Romanos capítulo 3. Versículo 9. Romanos 3, versículo 9. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é como sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A função da lei para nós é nos mostrar a vontade de Deus. E quando nós vamos descobrindo a vontade de Deus, nós vamos sendo convencidos de que nós somos inimigos da lei e do próprio Deus. Que nós quebramos a lei. O próprio juízo de Deus que está expresso na lei, nós somos contra isso. Que nós somos inimigos de Deus. Que a lei ela serve como uma testemunha de que nós fracassamos na nossa liberdade, na nossa capacidade de fazer o bem, de praticar justiça, de viver diante de Deus. A situação é terrível, você percebe isso? A situação do ser humano diante de Deus é terrível, porque com a própria força ele não consegue o quê? Ser justificado diante de Deus. Ele não consegue se apresentar diante de Deus como inocente. Você não consegue se apresentar diante de Deus como inocente pelas suas próprias obras. A sua capacidade de não pecar. As pessoas poderiam questionar, não, Tiago, mas o que é isso então? Quer dizer que nós não temos essa liberdade? Exatamente, você não tem essa liberdade. Você quer que eu te traga um exemplo? Quem aqui, no meio de nós, poderia dizer assim, ó, depende só de mim não pecar. Amanhã, segunda-feira, eu não vou pecar. E eu estou determinado a não cometer nenhum pecado. Na minha liberdade de escolha, eu escolho não pecar. Quem de vocês chegará amanhã, às 23h59, dizendo, com a força do meu próprio braço, não pequei? Quem de vocês consegue fazer isso? Não estou falando que você que escolheu pecar, não. Na sua livre consciência, não. Mas quantos de vocês chegariam ao fim desse dia sem pecado? Sem quebrar a lei de Deus? Quem de vocês poderia dizer, sou justo, sou santo, sou livre?
Quem de vocês poderiam dizer isso? Nenhum. Então, provavelmente vocês estão cedendo a vontades que não são suas. Talvez você deseje andar em santidade. Mas por que eu desejo andar em santidade e tantas vezes caio no pecado? Inclusive sendo salvo, liberto. Como diz Paulo aos Romanos, que o pecado não tem mais poder sobre vocês, mas por que vocês ainda pecam? Porque talvez ainda há inimigos a ser vencidos. Talvez a natureza do pecado ainda não foi completamente vencida. E se ela ainda tem algum tipo de atuação em você, algum tipo de influência em você, significa que você não é livre. De que as suas decisões não são totalmente livres como você pensa. Percebe? Percebe a gravidade? Quem nos salvará? Como disse Chapolin, né? Quem pode nos salvar, né? Quem pode me defender? Quem pode te defender? Então, que você tenha isso em mente. Falar sobre somente a graça é isso. Na época da Reforma, quando esse assunto voltou mais pujante nas pessoas e apareceu então a necessidade de defender uma doutrina da graça de Deus, o debate era justamente esse. De que o ser humano podia fazer algo para conquistar favor diante de Deus, graça diante de Deus. Que ele, na sua liberdade, capacidade e recursos, poderia então fazer algo para ganhar graça diante de Deus, favor diante de Deus, justiça diante de Deus. As boas obras, elas tinham um peso. E vamos falar a verdade, não é só no tempo da Reforma. Quantas pessoas no nosso tempo falam isso? Deus tem que me abençoar. Por quê? Porque eu fiz um jejum de 40 dias, meus irmãos. E eu fiz jejum de 40 dias e Deus agora está amarrado à minha santidade, à minha justiça. O meu jejum é tão grande diante de Deus que agora Ele precisa abrir as suas mãos para me abençoar. Que a minha oração, quantas vezes a gente acontece alguma coisa na nossa vida e um boca aberta chega para a gente e fala assim, mas também eu orei, né? Quer dizer, então, que se não fosse a sua oração, Deus não tinha agido. Deus precisa da sua oração para agir na vida. É isso? A oração não é mais um meio de dependência, mas um meio de imposição? Mas aí você está indo bem na vida, hein, Eric? Aí o Eric fala para mim, mas também você não sabe como que eu sou santo, né? Na minha boca não há mentiras, imoralidades. Eu estou andando em santidade, eu estou blindado, meu amigo. Deixa comigo que eu resolvo. Quantos de nós fazemos isso? Campanhas. 7 dias de X coisa para que Deus possa abrir a porta do emprego. 15 dias de não sei o que lá para que Deus possa me dar uma pessoa. 21 dias de oração para que Deus possa me curar. O que é isso? O que é isso, gente? Se não as minhas obras tentando dobrar Deus. Senão as mandingas, os rituais macabros, evangélicos, para que o favor de Deus possa chegar na minha vida. Nós deixamos a graça de lado, essa é a verdade. Nós não confiamos mais que Deus é soberano e que tudo pode. Mas nós sempre estamos tentando condicionar Deus a alguma coisa que nós fazemos. Fala a verdade. Isso vira do outro lado também. Porque quantas vezes nós, envergonhados diante do nosso pecado, recusamos o testemunho do Evangelho? Olha como que isso se dá no dia a dia. No dia de domingo, você veio no culto, e o culto foi uma benção. Você falou, vou sair daqui cheio do Espírito Santo, e saiu cheio do Espírito Santo. Só que aí chegou no jantar à noite, o seu cachorro latiu, e você falou assim, meu Deus do céu, esse cachorro está me tirando do céu. Você foi lá e deu um chute nele. Na segunda-feira de manhã, o Espírito Santo te convenceu de que isso é um pecado. Entendeu? Mas aí, ao longo do seu trajeto do trabalho, surgiu a oportunidade da pregação do Evangelho, da graça de Deus, de como Deus é bom e em Cristo Jesus perdoa os nossos pecados e de que agora nós precisamos responder em graça a uma vida de santidade. Mas aí você lembra do seu pecado
E você começa a entrar nessa luta. Como que eu vou falar que Deus deseja que essa pessoa viva uma vida santa se no dia de ontem eu pequei? O que é isso, gente? Justiça própria. Porque agora o seu pecado se tornou um impedimento para que você possa então proclamar o Evangelho. Talvez Deus não vai me usar porque eu pequei ontem. Talvez eu seja indigno demais para fazer isso porque eu pequei ontem, eu chutei o meu cachorro. O que é isso? Justiça própria. Deus depende da sua santidade para te usar. O que é isso? Justiça própria. Essa ideia da autonomia, da liberdade humana, ela vai trazendo isso, impregnando isso em nós, de que tudo depende de nós. Se a gente não fizer o que é certo, se eu não colocar o meu filho na melhor escola, se eu não levar ele todos os dias, ele vai se tornar uma pessoa e não vai crer no Evangelho. E a gente limita toda a história da salvação dos nossos filhos naquilo que eu faço. Os filhos crescem, não vão para a igreja, os pais se frustram. Fala a verdade. Não, mas que isso, Tiago? A gente tem que ter... Realmente, eu não estou dizendo que você não tenha que ter algum tipo de responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade. Você precisa ser responsável. As suas escolhas contam, sim. Você escolhe, sim. Mas eu queria te trazer uma consciência de que ou as suas escolhas estão sendo guiadas pelo pecado, pelo diabo, pelas trevas, ou as suas escolhas estão fundamentadas em Deus. Senão não faz sentido a gente falar da doutrina do sola gratia aqui. Você precisa perceber a corrupção, a miséria e a prisão que as pessoas sem Cristo vivem. E de que mesmo aqueles que são libertos ainda lutam todos os dias contra certo tipo de opressão. Certo? E nós precisamos perceber isso. Pelágio e Agostinho entraram nessa discussão. Pelagianos foi dito como uma doutrina herética, né, uma heresia, refutado já nos primeiros séculos ali de igreja, e ficou provado então que é pela graça de Deus que nós somos sustentados, de que é pela graça de Deus que nós somos salvos, de que é pela graça de Deus que tudo de bom que nós fazemos é realmente algo digno, porque é Deus que sustenta, é Deus o autor do bem, é Deus que faz com que tanto cristãos e não cristãos produzam algo de bom, é pela graça de Deus. É que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes que nunca muda, Tiago. De que uma vacina, de que uma porta de emprego, segurança, saúde, uma cura, um poema não pode ser tão bom e vir do próprio ser humano, autônomo de Deus. Deus precisa estar agindo em graça, em misericórdia aos seus seres humanos, sustentando essa humanidade. Imagine você, Deus dando ao ser humano total capacidade de executar liberdade. Pensa sobre isso. Imagina se Deus, por um momento, deixasse você livre. Faça aquilo que tiver no seu coração. Imagina, o que você ia fazer? Imagine Deus deixando você experimentar a sua liberdade, o seu potencial de pecar. A sua liberdade. O seu potencial de fazer o mal, de mentir, de se tornar inimigo de Deus, de concretizar os seus sonhos. Imagine Deus te deixando livre. Imagine a sua liberdade. Imagine o ser humano pecador, corrompido, depravado, como nós já decorremos aqui essa manhã, provando sua total capacidade de fazer o mal. Imagine. Não uma vez ou outra, Deus deixa isso acontecer. Uma vez aí, há uns tempos atrás, não teve um homem que saiu por algumas fazendas, eu acho que no Mato Grosso do Sul, não sei, algum lugar assim, e ele era assim, né? Ele entrava nas fazendas e matava todo mundo, e aí ia para uma outra fazenda. Não teve isso? Vocês não acompanharam isso?
O Lázaro. Quando você olha para uma história dessa, o que você imagina? Ah, é uma questão psicológica, um surto. Obviamente, tem algo assim também. Mas quando eu olho para uma situação dessa, eu imagino o que seríamos de nós sem a graça de Deus. O potencial que nós teríamos para fazer coisas piores do que essa. É por isso que em alguns momentos da nossa história nós experimentamos seres humanos na sua plena capacidade de maldade. Olha para a história, gente. História sangrenta. Olha para o próprio contexto bíblico, onde crianças... Eu fico pensando sobre isso. A criança nasceu com um tipo de deformidade anatômica. Vamos matar. Vamos jogar no lixo. Você percebe isso? Tamanha capacidade de maldade do ser humano. Não vamos só matar, vamos torturar. Pensa, não vamos só torturar, vamos celebrar pessoas torturadas. Vamos fazer um culto, vamos empilhar os corpos e beber e nos alegrar e cantar canções. Você pensa na maldade humana? Onde nós podemos chegar? Você pensa sobre isso? Então pense sobre isso. Porque quando você pensa, eu sou livre, eu tenho total liberdade, eu fico pensando nisso. Se nós tivéssemos total liberdade, onde nós chegaríamos? O nosso potencial. Alguém não diz assim para você, naquelas imagens assim de coach, né, motivacional? Assim, vai no seu total potencial. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você colocar o seu total potencial para fora e fazer acontecer. Meu irmão, minha oração é justamente o contrário. Deus, não permita que o meu total potencial possa ser liberto hoje. Mas que a tua graça, que o teu favor, o teu querer, ele possa se manifestar em mim. É por isso que você precisa ser salvo, entendeu? É por isso que você precisa ser salvo. Porque você é um rebelde. Que a ira de Deus que se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça se manifesta contra esses tipos de práticas, essas pessoas. Deus está irado. Deus está irado. E a ira de Deus está sendo reservada para cada uma dessas pessoas que se orgulham do pecado. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Qual é a condição do ser humano? O ser humano está caído da graça de Deus, da glória, da vida. O ser humano está morto. Nós não conseguimos produzir nada de bom por nós mesmos. Quem dirá ser salvos? Quem dirá ser salvos? Quem dirá um lugar à destra de Deus? Quem dirá? Por isso que agora, depois dessa introdução da sua miséria, você vai experimentar a introdução à graça e à maravilhosa graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ora, essa é a sua condição. O morto pode desejar fazer o bem? O morto pode desejar ser salvo? Você já viu uma pessoa morta? Uma pessoa morta está morta. Não há vida, não há respostas, não há clamor pela vida, não há clamor, não há desejo de continuar. Por quê? Porque já foi. Não há coração batendo, não há sangue correndo, não há vida. E essa era a condição sua antes do Evangelho. Você estava morto. Você estava morto, você fedia. Você estava em decomposição, em ruína. Essa era a sua condição. Essa é a condição daqueles que permanecem no pecado, nas trevas. Aqueles que não se achegaram a Cristo. Aqueles que não têm fé no ressurreto. Essas pessoas estão mortas em seus delitos, em seus pecados. E o morto continua apodrecendo. E o morto continua se decompondo. É o vale de ossos secos. Vai se tornando pó e logo, logo desaparecerá. Essa é a condição humana.
não há vida, não há bem. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo. Opa, não era segundo o meu curso, não? Não era segundo a minha liberdade, não? Eu pensei que eu era livre. Eu pensei que era livre para fazer o que eu quisesse. Se eu peco, eu estou escolhendo pecar. Se eu estou indo para o carnaval, se eu estou indo para a promiscuidade, se eu uso drogas, se eu agrido a minha esposa, é eu que escolho, não é isso não? Você escolhe debaixo de uma influência. Você está seguindo o curso do mundo. E é isso que as pessoas aí fora estão fazendo. Elas estão seguindo o ritmo desse mundo. Tá percebendo? Você precisa ser livre. Alguém que quebre essa cadeia. Alguém que tire você desse ritmo. Alguém que te tire desse lugar. Você está como... como chama uma horda de zumbis, né? O pessoal do videogame vai saber, né? Então existe uma horda de zumbis, né? Uma multidão de zumbis caminhando para um rumo. Quem é você? Você é esse zumbi com outro zumbi caminhando para um lugar. Um lugar onde você vai poder saciar os desejos do seu coração, os intentos do seu coração, maldade e pecado. Porque enquanto o seu coração não for trocado de pedra para um coração de carne, você vai desejar se alimentar do pecado, se alimentar daquilo que te destrói. O Alistair McGrath vai dizer justamente isso, que Agostinho não teve, graças a Deus, essa imagem de um viciado em cocaína, um viciado em heroína, um viciado em crack. Fala para um viciado em crack assim, para de usar crack. Seja homem. Seja mulher, olha os seus filhos, olha o que você está fazendo com sua família. Para. Rejeita. Por que você gosta de crack? Para de usar crack. Sou um maluco para pensar uma coisa dessa. Essa pessoa precisa de ajuda e ela sozinha não consegue fazer isso. Mas a gente é livre, não é? O pecador, ele é livre. Ele só precisa de tomar uma decisão, não é? E parar de pecar. Não é isso? Fala para uma pessoa que tomou um tiro no coração parar de sangrar. Por que você está sangrando, cara? Escolhe a vida. Fala isso com a pessoa. Você é livre. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Não era só o mundo, não? Tem outra pessoa além do mundo ainda? O príncipe da potestade do ar? Quem é esse aqui? Quer dizer que tem outro, um príncipe, alguém que governa sobre mim ainda? Exatamente. De que nós somos escravos de Satanás. De que o diabo, ele governa essas pessoas que agora atuam nos filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência, eles não são livres? Não são livres não, eles estão obedecendo o Senhor. Então, a grande questão aqui não é se eu vou obedecer a alguém. A questão é quem eu vou obedecer. Você vai obedecer ao diabo ou a Cristo? Você vai se tornar escravo do diabo ou escravo de Cristo? Mas é porque essa ideia do escravo é muito ruim para nós, né? Mas aí que a gente precisa ir para as Escrituras para descobrir que ser escravo de Cristo, servir a Cristo, é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida. É olhar para o texto bíblico e descobrir o seguinte: servir a Deus é tão bom que se um dia eu servir porque eu achei que eu era obrigado, agora eu desejo viver sobre o seu domínio, sobre a sua posse, porque é melhor viver assim do que autônomo, do que livre. Certo? Então, hoje é o dia de você pensar seriamente sobre isso. Amém? Por isso que você sabe que essa palavra ministro, que nós somos chamados para ser ministros do Evangelho, é escravos do Evangelho. Tá bom? Amém, gente? É uma alegria isso para mim, viu? Que possa ser sua alegria também. Entre eles também nós todos andávamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, curso desse mundo, principado
e agora inclinações da nossa carne. Então temos tanta gente dominando sobre nós que fica difícil defender uma ideia de liberdade, se até as inclinações da nossa carne nos governam. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, os pensamentos também estão me influenciando, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Então essa condição nos deixava todos como que? Filhos da ira, merecedores da ira de Deus. Nós desejávamos isso na nossa carne, o ambiente era favorável para o pecado, nós obedecíamos de coração grato a Satanás, porque nós éramos assim. Fala a verdade. Fala a verdade. Quantas pessoas dizem isso? Eu estava conversando com alguém aqui essa semana, e a pessoa ela manifestou justamente isso, né? De que se a maneira que eu vivo ela desagrada a Deus, então eu vou para o inferno feliz. Como uma pessoa se orgulha disso? Como uma pessoa brinca com uma coisa dessa? Certo? Mas, versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Quando nós estávamos mortos, quando nós éramos escravos de Satanás, quando nós estávamos subordinados aos nossos pensamentos, à carne, Deus fez uma ação livre. Deus é livre. Deus não era obrigado a salvar nenhum de nós. Se todos nós fôssemos condenados ao inferno, Deus seria justo em fazê-lo, porque Ele não tem obrigação moral de resgatar, de salvar a sua criação. Entretanto, Paulo vai dizer aos Romanos que muitos vasos são vasos para a glória de Deus, vasos de barro, mas aonde estão guardadas as glórias de Deus, a glória de Deus. Então Deus está salvando pecadores. Deus está salvando gente que era prisioneiro de Satanás, que vivia segundo o pecado, na imoralidade, na mentira, na miséria humana. Gente que se orgulhava de ser assim. Você já se orgulhou de ser pecador? Porque eu já. Eu me orgulhava eu odiava Deus, essa era a verdade. Eu odiava Deus, eu não queria ser crente. Eu não queria ir a uma igreja. Para mim, igreja era coisa de gente retardada. Não, por que eu vou dar 10% do meu dinheiro na igreja? Eu vou gastar 10% do meu dinheiro com cerveja, com droga. Era isso que eu pensava. Por que eu tenho que viver igual eles, vestir igual eles? Não, isso aí para mim é prisão. Eu quero ser livre. Eu quero aproveitar a minha vida. Eu quero fazer o que der na cabeça. Mas olha só, a gente acha que a gente estava lá e que aí você foi melhorando sua cabeça, né? E você falou, não, vou ser crente agora. Sou livre. Agora eu quero ser crente. Não é isso que você pensou? Mas as Escrituras deixam claro que você estava aprisionado. Existe uma bola de ferro no seu pé. Você não conseguia ir para lugar nenhum. Mas Deus abre esse quarto escuro que era a sua vida. Essas trevas que você já havia se acostumado, e brilha a luz do Evangelho. Tira essas prisões, essas algemas. Tira você do lamaçal do pecado, como diz Colossenses. Você estava mergulhado nisso e você não conseguia perceber a vida para além. Mas Ele te puxa dessa lama, dessa velha vida. Ele tira você dessa realidade. É um ato livre da graça de Deus. Pela graça de Deus, você é salvo. É a graça de Deus. O que os reformadores lutaram foi dizer isso, que não é a penitência, não é a oração ao objeto, não é a indulgência que salva o ser humano, mas é a graça de Deus. É pela graça de Deus que o ser humano é salvo, é pela graça de Deus que nós somos abençoados, é pela graça de Deus que nós recebemos algo de bom. Não é pela força do seu próprio braço, não é pela sua liberdade, não é pela sua autonomia, pelo contrário, você era escravo, alguém teve que te libertar, e esse alguém foi o próprio Deus, o próprio Deus. Você estava no fundo do poço, um abismo, e você não construiu uma escada.
As suas obras não são uma escada que te tirou do fundo do abismo. Não. As suas obras são palhas, fenos. Não tem valor nenhum. Não te sustenta. Não é nada. Somente Deus pode fazer algo seguro e substancial. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos salvou e nos colocou em uma condição que era impossível a nós. Nós não conseguimos construir um caminho até Deus. Não há torres, certo? Não há templo, não há lugar, não há estrutura que possa fazer com que nós nos cheguemos a esse lugar de comunhão com Deus. Mas Deus faz isso. Deus pega o pecador e coloca esse pecador junto com Cristo num lugar de comunhão. Por isso que nós podemos ter comunhão com Deus. Aquela santidade que os homens no passado tremeram diante de Deus, e nós cantamos isso aqui, de que diante de Deus nós trememos, porque tamanha santidade e tamanho o pecado nosso. Mas agora nós estamos aqui diante do Deus que é santo, e não somos consumados, não somos consumidos, não nos tornamos em pó, mas Ele nos sustenta. Qual é o nosso mérito? Cristo. Se não fosse por Cristo, nós seríamos fulminados. Nós seríamos justamente, se tornaríamos pó, poeira diante desse Deus. Mas por causa de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Assentado com Ele, a maravilhosa graça de Deus nos salva, nos coloca em um lugar de dignidade diante de Deus. Deus fez isso para mostrar no tempo vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. A graça de Deus é revelada especialmente em Cristo. Se a graça comum de Deus faz um médico ateu desenvolver uma técnica de cirurgia de coração, a graça especial de Deus faz você ser salvo. Coloca esse médico prostrado diante de Deus, na cruz, olhando para Cristo, dizendo para Cristo o que é a minha capacidade de criar diante da beleza do Evangelho, do Filho de Deus sangrando por causa dos meus pecados, por causa do orgulho. Essa é a riqueza maravilhosa da graça de Deus. Versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, ou seja, é presente que Deus dá. Fé é presente que Deus dá, fé não é a sua capacidade. As pessoas têm fé para realizar. Não estamos falando dessa fé. Isso é confiança que as pessoas têm nelas mesmas, isso não é fé. Fé é dom de Deus, é presente de Deus. Deus te dando capacidade de crer. Deus te dando capacidade de agradecer, de perceber. É olhar a criação e não desdenhar. Quem te dá essa capacidade? Deus. É dom de Deus. É a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de vocês. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras têm uma função na igreja, é resposta. As boas obras são resposta que nós damos. Ela não é uma moeda de troca. Não é pelas boas obras que nós exigimos as bênçãos de Deus. Não é pelas boas obras. Deus, você viu quantas pessoas que eu alimentei? Você viu quanto de dinheiro que eu dei na igreja? Você viu? Não, que isso? Pela graça de Deus nós somos salvos. Nós recebemos o dom da fé. Nós recebemos o Evangelho como presente de Deus. E porque nós somos alcançados, mesmo sem ter feito nada por Ele, agora nós passamos então a ter uma vida que o quê? Que frutifica, que responde a esse Deus. Não é pelas nossas obras. Não é pelas nossas obras. Você não ora pelo seu mérito. Você não se achega a Deus pelo seu mérito, pela sua santidade.
Você se achega por meio do sacrifício de Jesus. Você não faz algo de bom por causa da sua virtude. Você faz algo de bom porque essa é a forma que nós agradamos a Deus em resposta àquilo que Ele fez por nós. Quando nós socorremos um pobre ou necessitado, nós entendemos que nós éramos pobres e necessitados e nós fomos alcançados por esse Deus gracioso. Nada mais justo do que agora nós retribuirmos isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Não inverta as coisas. As obras são respostas. As obras são uma resposta que nós damos a Deus. Nós fomos criados também para as boas obras, mas não é pelas boas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Amém? Então perceba bem, gente, o mistério do Evangelho. De que nós não somos livres, escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos do mundo. Nós não conseguimos nos libertar, mas Deus nos liberta, Deus nos salva, Deus quebra as prisões. Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Deus coloca o Espírito Santo em nós. Somos batizados no Espírito Santo para pregar o Evangelho, porque sem o Espírito Santo não podemos pregar o Evangelho. Então nós somos o quê? Miseráveis. O que será de nós sem Deus? Sem o seu poder, sem o seu amor, sem a sua verdade. Não pregamos a nossa própria verdade. Não amamos com o nosso próprio amor, mas com o amor de Deus que é derramado no nosso coração, nem o nosso próprio amor. Então seria uma loucura nós sermos cristãos sem Cristo, sem a graça, sem o Evangelho. Por isso que nós dizemos somente a graça de Deus, e somente a graça de Deus. Não por obras, mas somente pela graça de Deus. Quando nós nos batizamos ou participamos da ceia do Senhor sem a consciência da graça de Deus, nos apresentamos no batismo ou na ceia por méritos, por obras, nós profanamos os sacramentos. Por isso que na hora de ceiar, nós examinamos a nós mesmos e percebemos o quê? Pecado em nós. Se há pecado em nós, Deus nos perdoa. Mas agora nós nos valemos da sua justiça, não da nossa justiça. Não da minha capacidade de pedir perdão. Porque se depende da minha capacidade de pedir perdão, o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos como orar. Nem orar nós sabemos. Nós não sabemos orar, nós não sabemos tomar escolhas, nós não sabemos amar o nosso próximo, nós não sabemos adorar a Deus. O que será de nós? Mas pela graça de Deus, Ele providencia os meios para que nós possamos ter perfeita comunhão, perfeita adoração. Então a gente tem que sair daqui maravilhado com a graça de Deus. Não faz sentido sair daqui de outro jeito. Por isso que os salmos fazem essa convocação. Venhamos a Deus com júbilos, com cânticos, porque Ele nos salvou. Porque Ele foi misericordioso com a gente. Tá vendo? É a alegria do cristão, é a certeza do cristão. O que fizemos para ser libertos da garra de Satanás, das inclinações da carne, do curso desse mundo, dos pensamentos maliciosos? Nada, absolutamente nada, irmãos. Nada. Éramos prisioneiros. E Deus, em sua rica misericórdia, livremente nos libertou pela sua graça. Gostaria de ler um trecho do sermão de Jonathan Edwards, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado, onde ele faz exortações para que as pessoas possam largar as suas obras, a sua justiça, e se voltarem para Deus e pensar sobre a dureza do juízo vindouro. Eu queria que você pensasse sobre isso. Ó pecador, considere o pavoroso perigo em que você se encontra. É uma grande fornalha de ira, um abismo imenso e sem fundo, cheio de fogo da ira, sobre o qual você está suspenso pela mão daquele Deus cuja ira é provocada e insuflada contra você, tanto contra muitos dos condenados ao inferno. Você está pendurado por um fio tênue, com as chamas da ira divina flamejando ao redor dele, pronto a todo momento a chamuscá-lo e a queimá-lo. E você não tem interesse nenhum em nenhum mediador, nem tem nada ao que se apegar para salvar a si mesmo.
Nada que mantenha longe as chamas da ira. Nada seu, nada que já tenha feito, nada que possa fazer para induzir a Deus a poupá-lo por um só momento. Por um só momento. Nenhuma obra. Você não vai poder recorrer a nada, nenhuma obra. Nem nada de bom que você fez na sua vida, você vai poder chegar para Deus, Deus me poupe da sua ira. Não é esse o tipo de oração que você deve fazer. Porque tudo isso é pó. Isso é uma linha tênue, é um fio tênue. E você está suspenso sobre essa ira, que a qualquer momento pode chegar sobre você. Quem te salvará? Quem te salvará do próprio juízo de Deus? O seu problema não é com o inferno, é com esse Deus que te sustenta por um fio. Mas Deus tem muito mais do que um fio para você. Porque Ele diz: agora Deus está pronto para ter compaixão de você. Este é o dia de misericórdia. Você pode agora, com um alento de obter misericórdia, mas quando o dia da misericórdia tiver passado, seus clamores e gritos mais lamentosos e cheios de dor serão em vão. Qual é o dia da salvação? Hoje. Hoje, se você clamar a Deus, hoje, se você se arrepender diante de Deus, hoje você pode ser salvo. Hoje os seus pecados podem ser perdoados. Hoje você pode clamar, hoje você pode chorar. Hoje, diante do juízo de Deus, você pode falar: me salva, Deus. Eu não quero mais amar o pecado, eu não quero mais ser escravo de Satanás, eu não quero andar segundo os cursos desse mundo. Salva-me, Deus. Porque eu estou suspenso por um fio, mas me resgata. Me tira dessa condição, me faz assentar ao lado do Pai, junto contigo. Clame a Cristo, o seu Salvador. Não é pelas minhas obras, mas é pelo que Cristo fez. Hoje é o dia do clamor. Porque as pessoas que escutam essa mensagem que eu tenho pregado aqui hoje, e outras mais, quando o Evangelho é anunciado e rejeitam, essas pessoas poderão clamar horas e horas no dia do juízo, e elas não serão escutadas. Elas não serão poupadas. É hoje o dia da salvação. Quando você pregar o Evangelho, diga às pessoas que o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia do perdão de pecados. Hoje é o dia de se tornar amigo de Cristo, filho de Deus. Não é amanhã. Porque o amanhã, como diz a canção, pode ser muito tarde. O Sola Gratia não é simplesmente mais um tema da história da Reforma, mas é doutrina fundamental para a nossa compreensão do Evangelho e vida da igreja. Que nós possamos orar a Deus, clamar a Deus, que essa luz do Evangelho brilhe mais uma vez nas nossas igrejas, na nossa cidade. Que nós abandonemos as obras que nós mesmos construímos. Que nós deixemos de depender somente de nós, mas dependamos somente da graça de Deus. Que possamos abandonar a autonomia, a miséria humana. Que possamos reafirmar várias e várias vezes que o pecador só é salvo pela graça de Deus e não há nenhum outro caminho. Não é a oração do pastor, não é o voto, não é o jejum, não é o amuleto, não é a água que salva. Que todas essas coisas são muletas, que já deveriam ser deixadas de lado há muito tempo. Que nos acheguemos a Cristo com ousadia e confiança, diante do trono da graça de Deus. Que possamos, então, obter misericórdia e salvação. Amém?